Olá, amigos da FEB TV. Sejam bem-vindos a mais um programa Lições de Emmanuel, hoje com a temática Morte. A morte é um fenômeno da vida. Todos os processos orgânicos, biológicos, caminham inexoravelmente para o momento da morte. Nenhuma criatura que hoje está viva ficará para semente, como diz o ditado popular. Nós encontraremos essa realidade cedo ou tarde. É o único fato inexorável da nossa existência. Apesar disso, é algo sobre o qual não nos aprecia falar, nós não gostamos de comentar sobre isso. Apesar de ser uma realidade que todos nós encontraremos, que aqueles que nos cercam também encontrarão, não é um tema que nos agrada refletir. Contudo, com a doutrina espírita, nós passamos a ter uma outra dimensão do fenômeno da morte. Com o espiritismo, a morte deixou de ser uma noite escura e desconhecida, uma estrada que conduz a um destino que nós não conhecemos. A morte passa a ter uma feição de continuidade da vida. Sobre esse tema, Emmanuel nos diz: sendo a morte o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa de reflexão reiterada de modo intenso. O Espiritismo nos mostra que a morte, ela não acaba com a vida. Ela transforma a nossa existência, nos colocando em outro patamar ainda de vida. Isso é a parte consoladora da doutrina espírita, que nos mostra que os entes que se amam, as afinidades, as amizades, não deixam de existir porque estão rompidos os laços com a matéria. O amor, o afeto, são pontes indestrutíveis que ligam as criaturas para muito além da existência física. Podemos ter certeza, então, de que reencontraremos aqueles que já se foram para outra vida, que com eles podemos travar contato através de nossos pensamentos, sentimentos, sonhos, e que eles nos aguardarão, certamente, quando chegar o nosso momento de cruzar essa porta libertadora da experiência material. Mas quando tratamos desse momento de passagem, refletindo sobre a nossa condição individual, é importante reconhecer que a morte não transforma a criatura de súbito. Ela não arranca as nossas responsabilidades, nem nos isenta daquilo que nos compete trabalhar no foro íntimo. Pelo contrário, a morte é um desnudar da nossa realidade interna. Ninguém se torna sábio ou santo simplesmente porque se viu de uma hora para outra despido do instrumento material. A nossa realidade íntima, que impera nas nossas relações, na nossa conduta enquanto encarnados, possui depois da morte uma dimensão muito maior. Porque se aqui, enquanto estamos encarnados, conseguimos dissimular pensamentos, dissimular sentimentos, às vezes encontramos pessoas e agimos com elas de uma maneira muito polida enquanto acalentamos sentimentos nocivos no coração, sem que isso seja percebido pelo nosso interlocutor. Quando chegamos ao momento da desencarnação, esse processo já não é mais possível, porque o espírito não possui, então, o corpo a frear-lhe e a ocultar-lhe os sentimentos mais íntimos. Traremos no nosso perispírito, depois da desencarnação, as marcas das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Seremos percebidos por aquilo que sentimos e que pensamos. E aquilo que nós trazemos no nosso mundo íntimo será a nossa carteira de identidade, o nosso endereço na pátria maior da vida. Por isso é importante que trabalhemos a existência terrena como uma grande oportunidade de garantir um melhor lugar quando retornarmos para a pátria espiritual. Porque burilando o nosso íntimo, teremos condições de, quando retornarmos para a pátria verdadeira, lá chegarmos em uma situação diferente de quando chegamos na experiência material. Trabalhar os nossos sentimentos,
buscar compreender o próximo, trabalhar a valorização que nós devemos dar às oportunidades mínimas da nossa existência, significa um depósito precioso cujos lucros nós mesmos vamos auferir mais tarde, quando estivermos no plano espiritual. Pelo contrário, se nos endividarmos com ações que são equivocadas, com a perda de tempo, com ilusões, também, de igual forma, pela lei do retorno e da responsabilidade, nós colheremos os frutos que aqui tivermos plantados. Morte, portanto, não significa algo absurdo e fora da nossa compreensão. É uma mudança de patamar de existência, uma mudança que nos coloca frente a frente com o que somos de fato, com aquilo que trazemos no íntimo de nossas almas. Se acalentamos sentimentos de ciúme, de cobiça, de vingança, quando chegarmos na pátria espiritual, viveremos nesse ambiente, porque lá encontraremos o campo vibratório que se afiniza com aquilo que nós somos de fato. Por essa razão, temos no plano espiritual criaturas que, apesar de quando estarem encarnadas, gozavam de posição social, de respeito, mas que traziam no seu íntimo sentimentos negativos, quando lá chegam, se veem em uma situação muito distinta daquela que lhe conferiam as honras terrenas. Porque no plano espiritual não existe mérito comprado, não existe posição adquirida com elementos externos. Cada um é herdeiro de si mesmo e encontrará lá aquilo que semeou do lado de cá. A morte é um fenômeno que revela a nossa existência tal qual nós somos de fato. Encontramos pessoas que durante a sua existência cultivam o bem, cultivam a fraternidade, cultivam o serviço ao próximo, buscam auxiliar no que lhe é possível, cultivam o hábito da oração. É natural que criaturas que busquem esses valores, ao chegarem à pátria verdadeira, encontrem ali afinidades, amizades, pessoas que com elas se preocupam, amigos que vêm lhe socorrer na chegada ao plano espiritual. Não se trata aí de benefício exclusivo, mas de conquista efetiva do coração. Por isso é importante que nós valorizemos a nossa existência como campo preparatório daquele ambiente em que passaremos a maior parte da nossa vida imortal. O Espiritismo é doutrina eminentemente libertadora, porque nos mostra que nós somos herdeiros de nós mesmos, aqui e para além da vida. Do lado de lá, recolheremos as flores que semearmos no jardim da nossa existência material. Procuremos, portanto, acalentar os valores nobres para que consigamos, de fato, retornando à pátria verdadeira, encontrar os que amamos e ser recebidos por eles, tendo vencido a prova da existência material com dignidade, com valor, com coragem. Agradecemos a sua atenção e esperamos revê-los em breve em mais um programa Lições de Emmanuel pela FEB TV.